Eu posso chamar a Cristina, né, que ela me mandou aqui as informações, né? Então, boa tarde para todo mundo. Vamos iniciar, né, nossa última reunião do ano. E hoje a gente tem como convidada, né, para iniciar o nosso debate, a Cristina Osterman. Ela é doutoranda no PGA da URGS, na linha de pesquisa, inovação, tecnologia e sustentabilidade. E o tema de hoje vai ser relacionado a mudanças no comportamento de consumo de carne, dimensões, impactos e estratégias baseadas em normas sociais. A gente agradece muito, Cristina, sua disponibilidade. A ideia foi a gente gerar né, essa primeira apresentação para dar alguns pontos, né, para a gente discutir, e na sequência da sua apresentação, aí a gente abre para o amplo debate, né, de todos que estão presentes. Tá bom? Obrigada mais uma vez e pode começar. Certo. Bom, muito obrigada. Queria iniciar agradecendo, né, o convite, assim, muito legal. É uma honra falar para o grupo um pouco do que a gente tem pesquisado e sobre esse tema. E eu e a Fabiana, a gente trocando mensagens, né, eu acabei contando para ela que é um tema bastante polêmico, né, a professora Solange já adiantou aí dúvidas, e sempre surge, né, quando eu vou apresentar, mesmo quando é uma apresentação bem focada no projeto, ou na tese, ou mais acadêmico mesmo, no final sempre alguém me procura, sempre alguém vem contar alguma história, ou tem alguma curiosidade, né, então suscita assim, bastante, toca as pessoas de várias formas, né? Tanto em todas as dimensões. Então a gente imaginou, eu fiz uma apresentação mais curta, né? Mas em formato de tópicos, como é realmente assim a primeira vez, né, que o grupo, pelo que eu entendi, está falando sobre esse tema. Também achei interessante assim fazer mais um bate-papo, trazer alguns dados ou algumas coisas que eu tenho lido, né, e que tem embasado o meu projeto de tese. Não trouxe assim os dados da pesquisa. Eu estou fazendo uma pesquisa multimétodo, a gente já fez a fase exploratória qualitativa. E ano que vem a gente parte para a fase de experimentos, né? E até aí eu vou resolvi falar um pouco assim no decorrer da apresentação. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. E, bom, vou me apresentar. A Fabiana já falou um pouquinho, mas, bom, meu nome é Cristina, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em administração da Federal do Rio Grande do Sul. Faço parte do grupo de pesquisa da produção ao consumo, da professora Márcia Dutra de Barcelos, ela é minha orientadora, e a expertise do grupo é em comportamento alimentar, né? E como já fala, assim, a gente estuda em todas as fases da cadeia de consumo em geral, né? Então, desde a fase de produção, de empresas, de cadeia de distribuição, até a fase de consumo também. Eu acho importante também colocar, assim, dar uma ênfase um pouco na minha linha de pesquisa, que é inovação, tecnologia e sustentabilidade. Por quê? Porque o consumo de carne ele é estudado a partir de várias áreas de conhecimento, né? Ele pode ser estudado a partir da nutrição, a partir da medicina, o pessoal da sociologia, né? Tem vários estudos também sobre o se alimentar, o comer, a psicologia, né? A própria veterinária, o pessoal de alimentos, enfim. A gente quando vai pesquisando, a gente vai vendo a amplitude, né, das pesquisas nessa área. Então, a minha fala ela está dentro da área de administração, então ela vai ter uma pincelada assim um pouco dessa visão também do mercado, das empresas, de como isso afeta, né? E dentro da área da sustentabilidade, como de uma forma mais holística, assim, englobando, né, os pilares, mas não de um ponto de vista específico de bem-estar animal, ou de biologia, ou de saúde, que às vezes se enfatiza, né, quando se está numa área mais específica. A gente tem como
como característica na administração ser uma área multidisciplinar, né? E o assunto também de sustentabilidade, ele é um assunto complexo e exige uma série de áreas de conhecimento. Então, no final, o título ficou mais longo do que eu acho que eu vou falar, né? Eu acho que eu quis abordar muita coisa, mas a ideia é falar um pouco do nosso momento atual, brevemente. A gente está numa situação realmente preocupante, né? De emergência climática, de uma importante perda de biodiversidade. A gente precisa fazer mudanças estruturais na cadeia econômica, desde a produção ao consumo. Tem algumas economias surgindo com força, como a economia circular, e algumas soluções buscando, né, a gente achar alguma saída que passa por mudanças, inclusive no comportamento de consumo, que é a minha área de estudo. E entre as categorias de consumo, né? Eu acho que passou 2 aqui, isso. Entre as categorias de consumo, alimentos é uma das 3 com maior impacto em termos de emissão de gases de efeito estufa, juntamente com transporte e energia. A FAO, deixa eu botar aqui, se eu consigo isso. A FAO já nos traz, em 2018, a noção dos sistemas alimentares sustentáveis, né? Então, da dieta sustentável também, que deve englobar as 3 dimensões da sustentabilidade, que a gente já sabe, que são os pilares econômicos, sociais e ambientais, numa abordagem holística, né? Por que agora não vai? Agora não. Entre as categorias de alimentos, quando a gente fala em alimentos e impacto ambiental, a gente está falando em desperdício alimentar na cadeia, desperdício alimentar no consumo, consumo de orgânicos e também consumo de alguns tipos de proteína. Por que a carne hoje é um hot topic? Porque entre as categorias de alimento, a produção de carne, né, e o consumo é o que tem o maior efeito na emissão de gases de efeito estufa, tá? Em especial de carne vermelha, de carne de gado, né? Com impactos em todas as questões ambientais. Aqui no Brasil a gente vive, né? A gente tem mais claro isso com a questão de desmatamento, questão de uso de terra, uso de água, uso de energia, as questões sociais também, né? Da organização da indústria, do bem-estar animal, da saúde pública também, das doenças que nós temos relacionadas ao consumo de carne. E a gente também tem que considerar o impacto econômico, porque o Brasil é o maior exportador de carne mundial, né? Então, e a gente tem, dentro do PIB, tem uma importância bastante significativa a produção de proteína animal, e tem algumas questões também relacionadas à cultura, né? Questões sociais. Aqui no sul a gente tem bem claro isso, na região, todas as regiões ganadeiras de produção de gado também, né? E outra questão importante do consumo de carne é que houve um aumento na última década muito forte por causa da mudança das condições socioeconômicas, em especial da China e do Brasil, que são grandes mercados consumidores. Então, isso elevou, os estudos já demonstram, né, que quando se aumenta o nível, as condições, se eleva as condições de bem-estar e as condições socioeconômicas, as pessoas tendem a aumentar o consumo de carne. Tá? Hoje, os países que consomem per capita a maior quantidade de carne são países desenvolvidos. Então, assim, da minha percepção, das leituras que eu tenho feito sobre produção, consumo, sobre carne em geral, é que não há um consenso em relação ao grau do impacto da produção e do consumo e dos trade-offs, ou seja, os custos-benefícios. Tá? Existe um impacto, mas ele depende muito do país onde é feita aquela produção, depende muito do tipo de produção, se ela é intensiva ou extensiva, qual é a terra, qual é o bioma que ele está inserido, enfim, ele pode ser muito grande ou pode ser razoavelmente grande, né? Isso depende também das trocas que vai se fazer, quais são as substituições que vai ser feitas.
Porém, há um consenso na comunidade acadêmica que é necessária uma redução global nos níveis de consumo de proteína animal, né, para a gente conseguir, dentro de várias outras ações, reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Só que mudanças no consumo de carne são extremamente desafiadoras por causa da complexidade do próprio comportamento alimentar, né? O comportamento alimentar, imagina só, ele tem ligações tanto com fatores pessoais, né, ligados à nossa autoestima, à nossa autoidentidade, a manifestações, a simbolismos, como eu quero ser visto, a agrupamento, né, fazer parte dos grupos, muito relacionado à cultura também, a representações sociais, né, vários estudos falando de representação de masculinidade, de representação de riqueza ligada à carne, fora as questões biológicas mesmo, né? É um alimento que tem um papel na evolução humana, e existem algumas questões instintivas, inclusive biológicas, ligadas a esse comportamento. Bom, enfim, nem tudo está perdido, né? A gente tem notado que os consumidores têm buscado algumas estratégias para reduzir o impacto, e também as empresas, né? Não só a parte de demanda, mas a parte de oferta também. Então, uma dessas estratégias é o consumo eficiente, ou seja, eu consumir um produto mais sustentável, né? Então, assim, uma carne orgânica, de comércio justo, ou produtos de animais livres de gaiolas, que são criados em sistemas agroecológicos, enfim. Outra estratégia, e elas podem ser conjuntas, elas podem ser combinadas, né? É a redução ou a eliminação da carne ou da proteína animal, derivados de animal, da dieta. É muito importante a gente ter em mente, quando a gente fala em carne, que toda redução ou eliminação, ela vai resultar numa substituição. Então, necessariamente vai ter que haver uma substituição por uma proteína à base de plantas, insetos, né? A gente tem alguns estudos, alguns não, uma quantidade interessante de estudos já, ou as carnes de laboratório, que é um tema bastante novo. Porque isso, na parte de comportamento de consumo, nos abre várias portas também, né, para estudar a dinâmica de mercado. E a combinação dessas duas estratégias nos leva ao menos e melhor, consumir menos e consumir melhor, que é a estratégia que a União Europeia tem usado, né, no seu marketing. A sua estratégia é essa, assim. Se bem que o que é menos e o que é melhor, né? Aí fica essa pergunta que, assim, é bem difícil de ser respondida. Tem alguns autores fazendo essa pergunta, né? E acho que a gente tem aí um caminho para tentar respondê-la também. Em relação a categorias de padrões dietéticos relacionados ao consumo de carne, tá? A gente pode dividir em 3 grandes grupos, basicamente. Os comedores de carne, que é a maioria da população, né? Que são as pessoas que comem carne na sua dieta regularmente, sem nenhum tipo de preocupação ou restrição, que gira em torno, dependendo do país, dependendo do artigo, a gente vai encontrar um percentual entre 60% a 75%, tá? Depois a gente tem um grupo de redutores, que é um grupo que tem crescido ao longo dos anos, é um grupo bastante interessante de se estudar em termos de acadêmicos, em termos de mercado, que hoje beira entre 20% e 30%. Quem são essas pessoas? São pessoas que comem carne, mas reduzem de forma consciente e por escolha o seu consumo de proteína animal. Não entram nesse grupo as pessoas que não consomem ou reduzem por questões econômicas, né? Por exemplo, agora numa das minhas entrevistas apareceu, a carne subiu muito, então eu reduzi o consumo. Esse não é um redutor, né? É quando a pessoa realmente conscientemente faz a redução. E os não comedores de carne, né? Que tem alguns artigos que usam essa terminologia ali dos vegans, que entre os vegetarianos e veganos,
que são pessoas com diferentes níveis de restrição, aproximadamente entre 5% e 10%, existem algumas pesquisas apontando, em especial no Brasil, o crescimento, né, também desse grupo. E ele é um grupo que já tem uma quantidade interessante de estudos sobre eles também, mas sempre suscita curiosidade, né? E em relação às motivações para as pessoas reduzirem ou pararem de comer carne, a literatura aponta essas quatro como principal nessa ordem, né? E na minha pesquisa exploratória, eu realmente achei esses 3 primeiros fatores como os mais preponderantes, que é o bem-estar animal, que parece que, assim, realmente as pessoas que se tornam vegetarianas ou veganas, que param de consumir carne, elas têm alguma questão muito ligada à moral, à ética, a valores pessoais, né, a normas pessoais relacionadas ao bem-estar animal e a questão do consumo de carne de outro animal. Depois, as motivações ligadas à saúde, né, ao seu próprio bem-estar, e a sustentabilidade. Na questão da sustentabilidade é bastante interessante, a gente vai usar agora nos experimentos como moderador a autoidentidade proambiental. E isso apareceu na pesquisa exploratória, assim, as reduções por motivo de sustentabilidade, ela em geral vem naquela pessoa que tem um rol de comportamentos pró-ambientais mais amplo. É difícil tu achar um redutor que só reduz por motivo ambiental, mas que não... Em geral, as pessoas que reduzem por motivo ambiental, elas também têm preocupação no seu transporte, nas suas compras, em vários outros hábitos de consumo, né? Então, isso é bastante interessante a gente também entender as motivações e os grupos, né, dentro dessas categorias. Então, existem barreiras e motivadores, tanto internos como externos, para os comportamentos, né? Tanto de consumo quanto de redução. E na minha tese a gente vai se focar nos fatores externos, né? Então, relacionada a normas sociais. Por quê? Porque na maioria das sociedades ocidentais, comer carne bovina, a gente vai se focar em carne bovina, né? Mas comer carne em geral, proteína animal, é uma norma vigente, é aceitável e, inclusive, é estimulado. A norma, ela dá suporte, né, a esse tipo de comportamento. E, às vezes, inclusive, ela a norma nota como estranho o não comer, né? E normas sociais, assim, é uma teoria muito interessante, uma teoria muito usada em outros contextos de consumo, de sustentabilidade, de consumo de orgânicos, de alimentos saudáveis e não saudáveis, consumo de álcool, consumo de drogas, consumo de tabaco. E na área de carne existem pouquíssimos estudos, né? Então isso assim, é um gap teórico bastante interessante. Quem está pensando em estudar carne, né, tem muita coisa para se estudar em normas sociais. A gente vai trabalhar o conflito de normas sociais entre grupos, ou seja, eu sou de uma família comedora de carne, mas meus amigos não comem carne e tem uma norma de não comer carne, então como consumidor, né, reage a esse tipo de conflito. Mas assim, a gente já identificou uma série de gaps teóricos, tanto para o desenvolvimento de teoria quanto para o desenvolvimento de contexto de estudo bastante interessantes. Então, assim, já passando, né, para o que a gente pode pensar desses impactos, né, dessas mudanças que vêm no horizonte. Assim, a tendência é a gente ter uma redução, né, no consumo de carne entre as pessoas que podem fazer essa redução, e isso tem um impacto na cadeia produtiva, né? Então tem a questão que eu já pincelei antes sobre a substituição da proteína animal. A substituição por produtos plant-based, ele tem, assim, tradicionalmente, né, o movimento vegetariano, as pessoas que deixam de comer por bem-estar animal, elas procuram alimentos que não se pareçam ao animal, porque justamente elas pararam de comer porque elas não querem
comer uma carne. Porém, existe um mercado bastante interessante em termos de estudo, que está crescendo muito, que são as opções análogas, né? Que são justamente para os comedores de carne, que querem reduzir, que não se importam em comer um alimento que pareça uma carne e até procuram isso, né? Então, cada vez mais, eu sempre vou no supermercado, eu sempre passo para dar uma olhada no que tem de produtos ali sendo ofertados, e a prateleira está aumentando bastante. Um dia desses, na Ana Maria Braga, tinha uma linha toda, eu acho que da Sadia, de produtos análogos, né, imitações, vamos dizer, né, de carne. E também tem aí um mercado para proteínas de insetos. A carne de laboratório, ela ainda está engatinhando, né? A gente tem que trabalhar um pouco a aceitação do consumidor, entender um pouco em relação aos insetos, em relação à carne de laboratório, e também os trade-offs, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E em termos de negócios, né, isso vai exigir uma mudança e uma adaptação dos modelos, e em muitos casos, inovações em modelo de negócio, né? Novos produtos, novas soluções, facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de carne. Esse é um nicho bastante interessante. Então, aí aproveitar a cadeia fria, hoje a gente já tem, né, a JBS vendendo carne e vendendo produto análogo também, ou a gente também tem casos de empresas que produzem gado orgânico, mas que também estão oferecendo produtos à base de plantas, usando a sua mesma cadeia. Então também é outro nicho, outra área de estudo bastante interessante e que demanda assim, uma exploração para a gente ajudar também as empresas a fazerem essa transição, né? A nossa ideia em fazer experimentos é a gente testar intervenções para entender o comportamento e para conseguir efetivamente ajudar as pessoas a fazer essa transição, para reduzir. E, por outro lado, as empresas também, a gente tem que ferramentalizá-las para elas poderem ofertar outras opções, ou a gente poder traduzir para o consumidor, né, algumas coisas que a gente estuda. Outra questão são os desafios sociais, né? Eu acho que pulou uma aqui. Sim, as novas exigências do consumidor, que justamente tem essa pegada do bem-estar animal muito forte, assim, bastante, apareceu em muitas entrevistas, né? Mesmo entre comedores raiz, assim, de carne, a questão do bem-estar animal toca o coração das pessoas. A questão da preservação ambiental, né? Agora existe o Green Deal europeu, aí colocando restrições fortes para produtos de área de desmatamento, incluindo a carne, né? E tem as exigências do consumidor em relação à saúde, né? O consumidor começa, ou se espera que comece a se preocupar um pouco mais com a questão dos processados, com a questão toda do impacto da alimentação na sua saúde, né? E isso também aí mais outra coisa que demanda essas mudanças. E por fim a gente tem algumas questões que a mim pelo menos me instigam, né, nesse assunto, pelo fato da gente viver no Brasil. Eu acho que não que seja mais fácil, mas talvez se o estudo está sendo feito na Suécia, ou na Espanha, ou na Alemanha, a gente está lidando com menos segmentos, né, com pessoas que têm acesso à alimentação, né? E quando a gente estuda aqui no Brasil, e isso apareceu também nas entrevistas e foi bastante interessante, é assim, poxa, a gente falar de redução de consumo de carne num país como o Brasil, às vezes soa um pouco elitista, um pouco estranho, né? Porque muitas pessoas não têm nem acesso à proteína e a essa escolha, né? Mas na verdade, é um desafio que a gente tem de poder as pessoas que podem escolher não comer carne, reduzir o seu consumo para as que
hoje não comem carne poderem consumir um pouco e a gente chegar num equilíbrio, né, e tentar que cada vez mais as pessoas vivam melhor, mas a gente tem que pensar que isso vai impactar bastante, né. Outra questão são os trade-offs das trocas, em especial os plant-based, que muitos deles são ultraprocessados. Aqui na América Latina a gente tem um problema bastante sério da burden of malnutrition, que é a população obesa e ao mesmo tempo desnutrida, né, no mesmo corpo, os dois extremos. E assim, preocupa um pouco o movimento de, não, vamos voltar à culinária menos processada, né? E retirar a carne disso, claro, assim, para a gente que quando tem educação, quando tem habilidades culinárias, quando tem tempo, quando tem estrutura, quando tem acesso a compras, a gente tem soluções, né? Mas quando não, em geral, a gente pode estar criando um outro mercado que vai agudizar um pouco mais essa questão aqui. E com impacto na saúde pública, né? E só por fim, eu estava falando agora da questão de quem pode diminuir e não, e me lembrei de um argumento bem interessante, assim, também, que a gente está estudando os comedores de carne, né? A gente quer fazer intervenção para os comedores. Em geral, quando eu faço as apresentações, eu falo, por que não estudo os veganos? Por que não estudo os vegetarianos, né? Não é por falta de interesse, é que, na verdade, assim, como existe uma parcela muito grande da população que come carne, a gente tem que fazer essas pessoas reduzir. Claro, o ideal seria todo mundo parar de comer, mas é um comportamento muito difícil de chegar e muito difícil de manter. Então, autores já dizem, colegas em especial, uma publicação na Nature, que a gente conseguindo uma pequena mudança numa grande quantidade de pessoas, a gente tem aí uma redução de impacto bastante importante, né? Então, em geral, basicamente era isso. Muito obrigada. Faltou meu último slide de agradecimento, que eu sempre coloco, mas hoje me passei, desculpa. E fico à disposição aí. Obrigada. Obrigada, Cristina. Incrível a apresentação, dá vontade de comentar muita coisa. Tem muita coisa para ser discutida, muito interessante, né, a perspectiva e o caminho que você está tomando na sua tese e também um pouco da perspectiva que você deu dos estudos que vocês fazem no grupo de pesquisa de vocês, né? Acho que tem pano para manga aí para muita pesquisa daqui para frente. Eu queria só, para a gente organizar um pouco a questão dos comentários e das perguntas, talvez priorizar um pouco a Cristina Mendonça e a Renata Scarelli, porque eu sei que a Cristina tem horário, né? Eu queria ver se talvez tinha algum comentário, alguma coisa que vocês duas queriam colocar. E aí a gente vai seguindo. Eu acho que quem tiver também algum comentário pode colocar no chat, né? Ou levantando a mão, que aí a gente vai gerenciando. O que é que vocês acham? Tá certo assim? Beleza. Então, Cristina, você queria comentar alguma coisa? Sim, obrigada. E, Cristina, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Eu acho que é uma pesquisa muito necessária e eu concordo com você com a importância de estudar e investigar esse público, e entender mais esse público que tem interesse pela carne. E eu estou muito curiosa para entender esses resultados que você vai estar desenvolvendo, né, em relação ao número dessas pessoas e como é que quais são os drives principais delas para comer a carne. E me tocou muito um ponto que você colocou, que mesmo os comedores de carne raiz, que você usou esse termo, há abertura e interesse, há uma certa dissonância, porque mesmo, né, nos que comem carne, existe essa preocupação com o bem-estar. Então, se você puder explorar um pouquinho isso, eu gostaria muito. Sim, claro, isso é bem interessante, Cristina, porque nos estudos de sustentabilidade, em geral, né, já foi identificado e está bem descrito o gap entre
intenção e comportamento, né? E na carne a gente nota isso bem claramente, assim. Existe uma atitude negativa em relação ao consumo, existe uma intenção de redução, mas isso, o consumidor tem uma dificuldade em transformar isso em comportamento efetivo. Então, justamente por causa dessas barreiras sociais, né? Uma coisa muito interessante que eu achei na pesquisa foi que eu entrevistei vegetarianos também, pessoas que não comiam carne. A gente abriu assim, quem quer uma pesquisa sobre hábitos alimentares. Nenhum deles se apresentou como vegetariano. Nenhum usou depois para falar outras coisas, assim. Mas, em geral, as pessoas falam assim, eu não como carne. Eu não como carne na minha dieta. Então, a pessoa não se identificava como a identidade, né, vegetariana. E uma delas, inclusive, disse assim, olha, eu não como carne, mas se eu tiver que comer, ok. Mas eu não como, sabe? Então, assim, é bem interessante os mecanismos que as pessoas usam. Para continuar comendo carne, existem os 4 N's, né? A racionalidade, a racionalização, né? Até depois eu posso te passar 2 artigos bem interessantes sobre esses mecanismos de defesa até, né? Que as pessoas têm para evitar esse conflito, né? Assim, poxa, é errado isso, eu acho que é errado, eu sinto que é errado, mas eu faço. Né? Então, existem vários mecanismos de racionalização justamente para diminuir essa dissonância e para causar menos sofrimento. E que é um pouco o que acontece quando a gente tem conflito de normas, né? O conflito de normas, assim, minha família come carne, que é o grande problema, assim, a maioria dos estudos com vegetarianos que eu li, pelo menos, a pessoa diz, a minha família come carne e quando eu quis parar, eu tive que mentir, ou tive um baita conflito, né? Então, esse conflito entre normas também causa uma dissonância e causa um estresse que leva a pessoa a fazer algo. E, em geral, esse algo é um efeito rebote, assim, leva ela a comer, né? É o que se nota com a carne. Então, por isso que é importante a gente fazer intervenções, fazer experimentos, a gente testar, né? Que drives, que gatilhos a gente pode fazer para... Porque, assim, informações as pessoas têm, sabe? Pelo menos a grande maioria dos entrevistados, assim, tinham informações sobre o impacto, principalmente, assim, em meio ambiente do consumo de carne, falavam muito sobre sofrimento animal, sabe? A informação está chegando, mas essa tradução, o que acontece ali no intermeio é que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Uhum, uhum. Vou fazer mais uma pergunta, Cristina. Você acredita que se a pessoa estiver compartilhando essa experiência em conjunto com outras, você acredita que isso seja um fator que ajude nessa transição? Se ela não se sentir sozinha, mas ela se sentir parte de um outro grupo que também... fazer parte de um grupo que está nesse processo? Sim, assim... A teoria leva a crer que sim, que o que a gente tem de conhecimento teórico, que existe esse reconhecimento, esse fazer parte, né? Muitos consumos, comportamentos de consumos, eles ocorrem justamente para estreitar, né? E quanto mais importante é o grupo para aquela pessoa, mais ela tende a seguir aquele comportamento. Por isso que as famílias é bastante interessante essa questão da família, né? Porque a família, ela é uma barreira em sociedades comedoras de carne, assim. Eu acho que talvez seja uma das grandes barreiras, porque a família de todos os meus entrevistados comia carne. Há alguma mudança, algum impacto numa delas, assim, minha família reduziu um pouco, né? Depois que eu parei de comer carne, minha família agora come menos, né? Mas essa relação, talvez família e pessoas, também, porque a proximidade do grupo conta muito quando a gente está falando do qual é a influência, né? Cristina, eu falei que era a última. Posso fazer mais dois comentários? Claro. Você observou, em termos de idade, se tem alguma tendência nos entrevistados de serem mais novos, de ter
essa maior propensão ou interesse em mudar a dieta, em termos etários? Eu entrevistei, como eu estava com foco no conflito de normas, eu comecei a entrevistar pessoas por volta de 40, 30 e alguns de 20. E aí eu notei que ali nos 30, 40 anos, a pessoa já está com os conflitos um pouco resolvidos, assim, né? Isso já não mexe mais. Ela sabe ela sabe que não é bom, mas ela, tipo, ela tem uma vida muito complicada e ela mantém aquilo ali, entra num hábito, né? Os jovens, como eles estão recebendo mais informação ali por volta dos 20 anos, né? Então, na fase final de formação, entrando na idade adulta, eles sim falaram muito, mas eles pouco demonstraram mudança no comportamento. Os dois vegetarianos, as duas pessoas, eu entrevistei 3 pessoas que não comem carne, 2 eram jovens, sendo que uma é vegetariana desde os 15, então realmente assim é bem, né, uma coisa bem dela, e um já tem 40 e poucos anos, assim, então um homem, né? Os outros, bastante conflito e muita coisa do grupo, assim, também. Muita coisa, das redes sociais. Hoje, ninguém mais posta foto em churrascaria. Isso não é legal, sabe? Mas em casa também existe a questão, assim, olha, tá em casa, quem cozinha? Minha mãe cozinha carne todo dia. Então... mas também tem as pessoas ali de 30 e poucos anos que já moram sozinhas e que comem num restaurante, por exemplo, e que mantêm o hábito de comer carne, mesmo tendo outras opções ali. Eu achei bem interessante a fala da Renata, né? No início, assim, a gente tá trabalhando para levar opções, né, para restaurantes, isso é bem interessante, porque aparece assim, eu vou num buffet que lá tem um hambúrguer que é feito de lentilha e eu como carne, mas eu gosto tanto daquele hambúrguer que aí no final aquele dia eu como o hambúrguer, porque é tão gostoso, né? Então realmente esse tipo de solução é bem interessante. Obrigada. Que é isso, obrigada a você. Eu acho que Diana levantou a mão e depois eu vou ler a pergunta do Fabiano, né? Diana. A Renata ia falar junto com a Cristina ou não? Desculpa, Renata. Gente, não, eu ia falar, eu não sei, eu amei, parabéns, Cristina. Eu queria comentar várias coisas aqui. Eu posso ficar depois na fila para fazer pergunta, comentários também. Não sei, vi que a Diana levantou já a pergunta. Eu posso ficar até o final, então posso fazer minha pergunta depois também. Anotei um monte de coisa aqui, mas posso passar a minha vez. Foi só Pode porque eu falar. estava preocupada com o horário de Cristina. Mas você pode ficar, Renata, até o final da reunião? Então pronto. Você pode apertar na mãozinha aí, que aí já fica aqui na fila. Diana, por favor. Parabéns, Cristina. Eu também sou fascinada por esses temas, né? Inclusive, sou vegana e a minha motivação para me tornar vegana foi a pesquisa de uma colega de doutorado, que foi sobre o consumo de carne em 2014. De lá para cá, eu não me tornei de imediato, né? Mas foi um processo. Mas naquele momento, aquilo me motivou para deixar de comer carne vermelha e frango, e o resto eu fui diminuindo, né? Então, esse passo aí de reducetarianismo, né? Eu acho que é bem importante e eu acho que é por aí, mais ou menos, que a gente consegue fazer alguma mudança mais efetiva de fato. Mas eu queria só comentar, eu acho que acaba também fazendo o link aí com a pergunta da Cristina, que quando você colocou que a variável, né, a motivação que mais se sobressaiu, né, dentre aquelas 4, o direito animal foi aqui, né, você observou que tinha mais relevância, e aí a gente fez 2 estudos. Um era sobre também a questão de tentar reduzir o consumo de carne, o outro era sobre o que motivava as pessoas de certa forma, a doar ou adotar animais, né, essa coisa do animal em si. No caso, os animais sendo animais domésticos, os gatos.
E o direito animal também foi o que mais sobressaiu, e a gente usou 4 apelos, dentre eles era o direito, o sofrimento, a saúde e, no caso, o impacto ambiental. E aí, o que menos se sobressaía era o sofrimento, mas o que mais era o direito, né? E a gente ficou assim, as pessoas, é como se elas ignorassem o sofrimento e dessem, né, valor ao direito, que é uma coisa, né, meio que diz respeito à outra. Se eu acho que ele não deve, se eu acho que ele tem direito, eu acho que ele não deve sofrer, mas eu, tipo, ignoro o sofrimento, que é um aspecto negativo. Então, ficou bem interessante, porque a gente via vários apelos de ONGs e tudo que tentavam ir por esse lado do sofrimento, e isso não tinha efetividade. Então, a gente via que realmente um apelo mais importante para que elas pudessem ter algum tipo de resultado efetivo era a ideia do direito animal, né? E a gente fez essa pesquisa já tem um tempo, foi um artigo, e engraçado isso ainda se manter, né? Um resultado, dados bem mais recentes que você traz, eu achei isso bem bacana. E a questão também do conflito social, isso também está bem recente, que eu estava conversando com uma aluna ontem, e ela está tentando se tornar vegana nesse processo, e a família dela, ninguém é vegano, né? E ela disse, minha família é uma briga, é uma luta na minha família come as minhas comidas, mas reclama que eu sou vegana, diz que eu não vou aguentar. Então, como isso é forte, né? E na minha família só eu sou vegana também. E acaba entrando nessa ideia da opção do restaurante, né? Que eu viajei com a minha irmã e meu cunhado, e a gente foi para Curitiba, e nos restaurantes, minha irmã, eu, em geral, não comia alguma coisa, eu comia uma salada, e minha irmã fazia, você não tem prazer em comer, e isso me deixa constrangida. Eu digo, não tem problema, eu não estou ligando para isso. Ela, mas eu ligo. Então, ela se sentia constrangida e mal, porque eu não estava me alimentando, né? Então, também esses conflitos realmente que existem, até principalmente quando a gente sai, né? Quando a gente está no nosso ambiente familiar, eu levo a comida, eu faço uma comida diferente, e meu cunhado é gaúcho, e quando eu cheguei lá, ele, você se incomoda que eu faça um churrasco? Eu digo, não, pode ficar à vontade, a casa é sua, né? Mas, assim, todos esses conflitos que são bem interessantes, realmente, eu acho que isso tem muito, de fato, acho que são muitos fenômenos aí que estão envolvidos e que acho que você vai capturar super bem, assim, eu super me vi, era você falando, Fabiana, eu estou super me vendo aqui em várias questões, né? E aí queria só dar essa contribuição. Parabéns pela pesquisa. Muito obrigada. A questão do bem-estar animal, ela aparece assim, em várias pesquisas, né? A gente só é mais uma que confirma, e nas falas é bem interessante, porque é o que toca mesmo as pessoas, o documentário, o vídeo, né? Mas aí, bem como tu falaste, existe essa racionalização, ou esse afastamento do sofrimento, né? Também colocar em terceiro, né? No terceiro, existe uma série de estratégias, então, que são usadas, porque bem como tu bem relataste na tua experiência, assim, o ato de alimentar, ele é um ato basicamente social, né? Aí se a gente vai ali fazer algumas leituras na sociologia que são muito ricas, no final eu não me aprofundei muito porque é um mundo tão rico que eu disse, não, eu vou me perder a ler muito, mas é inevitável a gente ler, porque é isso, assim, é um ato social, né, alimentar-se, desde os primórdios, faz parte da organização humana, isso, e tem realmente, assim, ele é multifacetado, ele tem vários fatores que impactam, né, a gente vai estudar um deles, mas fica aí o convite para outros estudos, para outras pesquisas, porque realmente é um tema que está assim, é pouco explorado, apesar de se falar muito, a gente tem falado muito, mas assim, existe muito campo para exploração, ele está longe de estar saturado, assim, em teoria, em como contexto, existe muita coisa a ser pesquisada. Fabiana, posso passar para a Renata e depois ser você? Renata, por favor. Depois Fabiana. Tá, obrigada, gente. Primeiro, de novo, parabéns pela pesquisa, super interessante. Queria até compartilhar com vocês que a gente recentemente rodou um painel com 500 respondentes pelo Brasil e a gente abordou vários desses temas de motivações, essa questão da adição versus substituição. Então, muitos dos pontos que você trouxe, a gente está compilando agora o relatório, inclusive fica super à disposição, se vocês quiserem também a gente pode compartilhar.
mas a gente vê, né, essa questão de como as gerações mais jovens, elas têm mais facilidade em enxergar carnes vegetais e proteínas vegetais como uma substituição. Gerações, pessoas com 40 anos mais, 50 anos mais, tendem a ver mais como uma adição e têm preocupações maiores, né, em como fazer, em como incluir isso na alimentação, ou vem de maneira mais complementar. E aí um ponto que aparece muito, a gente estuda bastante, é a saúde. E a gente tem falado muito em percepção de saudabilidade, porque tem esse conflito, né? O que é saúde? O que o consumidor enxerga como saudável? Ele fala que ele está trocando por uma opção mais saudável, ou ao mesmo tempo ele fala que ele prefere um análogo, em vez de comer um hambúrguer de lentilha. Então é um pouco conflitante. Ele quer comer, ele acaba optando. Quando ele faz uma escolha, ele vai num restaurante, numa hamburgueria, ele provavelmente vai preferir o processado, porque ele enxerga que se ele fizer essa troca, ele já está fazendo uma troca que é mais saudável, né? Ele está consumindo menos gordura, talvez menos sódio, enfim. Então, fica muito esse conflito, a gente tem explorado muito essa questão da percepção de saudabilidade e como trabalhar isso. O que eu queria saber de você também, que me chamou a atenção, é essas escolhas que você colocou, né? Você falou de análogos versus produtos naturais, você falou de insetos e carnes de laboratório. Insetos, eu já ouvi, assim, algumas discussões bem superficiais sobre o quanto isso não entraria também na pauta de bem-estar animal eventualmente. Então, alguns estudos de gafanhoto sobre organização, enfim, e como isso não seria problemático da gente tratar como uma substituição lá para frente, como evitar isso. Aliás, né, o nosso posicionamento como MFA seria evitar ir para vegetal mesmo, mas queria saber se você tem alguma percepção sobre isso. E as carnes de laboratório, que inclusive já vi alguns estudos sobre nomenclatura, porque carne de laboratório, carne cultivada, para ver se isso gera uma percepção, uma aceitação maior do consumidor. Então, também, se você se deparou com algum estudo, alguma coisa nesse sentido, dessas três... Bom, não sei se ficou clara a minha pergunta, mas eu queria ouvir dessas três pilares que você falou. Sim. Bom, em relação à carne de inseto, não existem muitas pesquisas, e as que existem, em geral, elas tratam da aceitabilidade, né? O quanto o consumidor estaria aberto a provar ou né, a comer uma carne de inseto. Neofobia, né, que é fobia alimentar, enfim, uso algumas escalas assim. O que eu li era nesse sentido, é o quanto a oferta desse tipo de produto, por exemplo, no Brasil, o quanto teria de aceitabilidade ou não. Em relação ao bem-estar animal, eu realmente não tinha lido, não tinha ouvido, não tinha feito ainda essa ligação. Mas eu sei, por exemplo, de um conhecido meu que é biólogo e está trabalhando agora numa solução para lixo no Rio de Janeiro, onde eles criam moscas e que fazem a compostagem, né? E a partir dessas moscas ou daqueles insetos que fazem a compostagem, que gera uma quantidade grande, eles aproveitam, né, aquela biomassa para várias coisas, para alimentação, não especificamente nesse caso, mas aproveitam para extrair substâncias para cosméticos, né? Enfim. Aí a gente entra um pouco nos trade-offs, né? Realmente, assim, o impacto, a gente tem que pensar, eu vou tirar um cosmético, para um cosmético, eu vou tirar de um inseto aquela substância, ou eu vou processar ela de forma química, né? Em termos amplos de sustentabilidade, qual é o impacto de uma ou de outra? A produção de uma carne de laboratório também, né? Qual é o impacto disso em termos de sustentabilidade? E aí a gente entra, existem estudos aqui no Bioma Pampa, de áreas do Bioma Pampa que tem gado e versus áreas que tem plantação de arroz, né? E a biodiversidade na área com gado ela é maior do que na plantação intensiva de arroz, né? Então, assim, por isso que a minha primeira fala no início, assim, pelo menos, o meu estudo, ele tem a visão global, a gente tenta coordenar os três pilares da sustentabilidade, né?
E, obviamente, a visão de quem trabalha com bem-estar animal, quem trabalha com saúde, ela vai acabar enfatizando isso, né? E essas forças são muito interessantes e necessárias, porque, por exemplo, agora tu me deu um insight que eu não tinha tido ainda em relação aos insetos, né? Realmente, o quanto isso tem de impacto no direito e no bem-estar animal. Em carne de laboratório, existem, como ela não está sendo, assim, é uma coisa mais de futuro, né? Ela está chegando, então existe, como tu falaste, questões, relações à nomenclatura, que também existe uma discussão em relação, pelo menos de mercado, em relação à nomenclatura de carnes vegetarianas, né? Assim, os produtores estão um pouco incomodados com as carne, queijo, leite, né? Que são denominações de produtos animais mesmo, né? E muito também, assim, qual é a disponibilidade das pessoas, ou qual é a aceitação que elas teriam se tivesse aquela carne de laboratório, no mesmo caso dos insetos. O que eu li foi muito, assim, de regulamentação, de discussão de regulamentação e de impactos mais globais, né? O quanto isso realmente seria interessante ou não. Porque daí tem forças econômicas também que agem, né? Às vezes vem uma solução que parece mágica, né? E para resolver todos os problemas, e, bom, a gente tem que... cabe também a nós tá pensando, assim, sempre questionando, né? Para ver, tá bem, vamos lá. Vale, não vale, quanto vale, e achar aí uma solução que realmente seja sustentável, né? Muito bom, acho que vai até dentro do... Até que ponto abrange, né, Cristina, a sustentabilidade, né? Porque em alguns casos você vai ver estudos que a saúde das pessoas, o bem-estar animal também está dentro do espectro, né? Do que considera sustentável. Talvez, dependendo da ótica, né? Separar até onde vai o que é sustentável e colocar essa limitação é um desafio, né? Uma pesquisa desse tipo. Vamos seguindo aqui Não, Desculpa. eles fazem parte da sustentabilidade, saúde, bem-estar animal, tudo isso, eles são fatores da sustentabilidade, mas assim, a gente parte do pressuposto que nenhum, pelo menos, eles são pilares, né? Nenhum deveria ser mais forte que o outro. Hoje a gente tem um econômico mais forte, né? Então, o nosso trabalho, existe aí um movimento muito grande para o ambiental, e, pelo menos em pesquisas, a gente nota que o fator social é o que fica em último plano, né? Que muitos modelos de negócios sustentáveis, de economia circular, por exemplo, não consideram a parte social, ou consideram muito pouco. Então, também é um trabalho nosso de trazer essa questão social, né? E está sempre lembrando, e está sempre batendo que ela é tão importante quanto as outras, né? Verdade. Vamos seguindo aqui, ainda temos 5 pessoas na lista. Acho que a pergunta de Fabiana e de Manuela são complementares. Cristina, você levantou a mão aí. Só para sair e agradecer, eu deixei uma contribuição de um link aqui sobre bem-estar animal, uma iniciativa que eu achei muito interessante, onde o governo de Gana está mobilizando, junto com outros governos africanos, para criar uma resolução com nexo entre bem-estar animal, desenvolvimento sustentável e saúde pública. Então, acho que, eventualmente, pode colaborar também com a discussão para vocês. Gente, muito obrigada. Parabéns novamente, Cristina. E quero fazer contato e estreitar esse canal de colaboração com o Escorai. A Renata, como falou, tem pesquisas primárias que a gente está gerando, então a gente quer trocar com vocês e estreitar essa via de colaboração. Obrigada, tá? Desculpa estar incomodando agora, interrompendo vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Cristina. Obrigada por ter conseguido participar. Fabiana, você quer ler sua pergunta? No, si no ficou claro, bom, primeiro achei muito interessante o apanhado, né, que você faz, Cristina, na tua pesquisa,
E aparece muito fortemente o pressuposto de que é uma questão individual, né? De que são comportamentos, basicamente, escolhas feitas de modo isolado, individual, particular. As normas sociais aparecem, claro, na tua discussão como impedimentos para mudar, né? Ou como reforçadores da continuidade do consumo, mas fica um interrogante para mim de quanto que essas normas sociais também têm algum papel entre aqueles que já mudaram, né? Ou aqueles que estão fazendo essa transição, principalmente para aquelas categorias um pouco mais conflitivas, né? Até pela novidade, como as carnes de origem vegetal, mas fortemente processado, ou, enfim, já de origem de laboratório, né? Até porque isso coloca... A Renata trouxe a questão do princípio de saúde, né, que tu resgatou muito claramente também, como pergunta, né, o que é saúde? Mas nós, nas nossas pesquisas, muitas vezes vemos uma pergunta anterior, o que é alimento? E aí conflita claramente com a ideia de uma carne processada, uma carne de laboratório, como sinônimo de alimento, né? E o ruído na população geral é muito forte quando testamos isso, né? Como proposta de consumo. E, por outro lado, dentro dos clássicos modelos de explicação de escolha individual, né? Ou escolha racional, queria saber que papel desempenha a capacidade de controlar a ação, né? A percepção de executabilidade da ação, né? Porque é difícil encontrar esse tipo de substitutos, é difícil navegar as diferentes nomenclaturas, entender do que se trata, né? Esses diferentes substitutos, como prepará-los, etc. Então, tem todo o poder que estaria por trás dessa variável de percepção de controle da ação, né? E o suposto, né, que está no pano de fundo, que é quanta responsabilidade eu tenho para resolver esse tema versus a oferta, né? Se em algum ponto isso apareceu, que acho que aí é a ponto com a pergunta da Manuela, né? Eu sei que fiz pergunta gigante, né? Deu-se esse tempo, mas Olha, eu vou poder tentar conseguir responder algumas. Bom, eu vou tentar responder algumas. Obrigada, Fabiana. Assim, a questão das normas sociais, né? Que normas sociais, se a gente for adentrar na literatura mesmo, existem vários tipos, né? As injuntivas, as descritivas, as proximais, as distais. Então, assim, eu posso, a grosso modo, classificar qualquer coisa como norma social, se tiver um grupo envolvido, né? Mas se a gente for seguir à risca, assim, a gente tem o que deve fazer, né? Ou o que todos têm feito. Em relação aos produtos plant-based análogos, eu não creio que ainda exista uma norma, talvez uma norma dinâmica, que tem o Sparkman e colegas estuda as normas dinâmicas, que são normas que estão chegando, né? A percepção de que estudam a percepção das pessoas que isso está vindo, as pessoas estão mudando, então essa norma eles chamam de normas dinâmicas. Talvez a gente pudesse entender o consumo desses alimentos análogos como normas dinâmicas, mas eu não creio que hoje, talvez em alguns grupos específicos a gente possa encontrar, né? Talvez em grupos específicos de redutores, né? Em grupos específicos de pessoas vegetarianas, enfim. Mas pensando nos grupos que a gente tem no dia a dia, os grupos que quando eu pergunto, os grupos é uma coisa que me chama muito a atenção no estudo de normas sociais, porque assim,
quanto mais importante, mais relevante é o grupo para a tua autoidentidade, maior vai ser a força daquela norma, né? Então, às vezes eu noto assim que as pesquisas falam um grupo de pares ou um grupo de pessoas importantes para você, né? Quem são essas pessoas? Depende muito, às vezes o meu grupo de colegas é importante, às vezes não, enfim. Então, quando eu perguntei para as pessoas, isso foi um teste que eu fiz para depois ir mais segura para os experimentos, quem é o teu grupo relevante, né? Quem é a pessoa que tu não vive sem, que são as pessoas que realmente fazem parte. E basicamente a família e colegas de faculdade ou colegas de colégio, né? Então, assim, eu até posso me envolver, talvez uma pessoa com um comportamento muito específico, que está querendo mudar, vai se envolver num grupo de redutores, que vai fazer compartilhamento de informações, né? Mas eu acho que em termos gerais, quando a gente fala em consumo de proteínas, a gente pode dizer que a norma vigente é o consumo de proteína animal, de carne animal, né? E aí a gente teria que acompanhar isso e entender, e até fazer uma pesquisa, talvez, e perguntar, né? Fazer a clássica pesquisa de norma social para ver se a pessoa concorda ou não concorda com aquela afirmação em relação aos plant-based. Muita questão da substituição, né? Que você estava falando, realmente, a pessoa quer mudar e não tem, às vezes é difícil fazer, né, essa transição porque a oferta não tem, ou a oferta ela dificulta a mudança de hábito, né? Em alimentação a gente tem a questão do hábito em vários tipos de consumo. E tem muito forte a questão, primeiro, da educação, a gente vê, pelo menos nos estudos de alimentação orgânica, né? Quanto maior o nível de educação formal, maior é a probabilidade daquela pessoa, os grupos que consomem mais têm um maior nível de educação e habilidades culinárias também, né? Então, são duas questões que são interessantes de estudar. Eu te digo assim, em relação a carne e consumo alimentar de carne especificamente, existe bastante campo assim para a gente trabalhar. Em questão alimentar, eu acho que também é um campo crescente, né, saudável, não saudável, enfim, mas consumo de carne tem muita questão de teoria, o quanto, né, esse fator influencia ou não. Acho que é um campo muito específico que a gente pode aplicar várias teorias ali e tentar descobrir o que influencia ou não, se realmente os vegetarianos parece que tem as pessoas que conseguem comer carne, essa coisa mais individualizada, mas a gente foi para normas sociais porque nos parece que as pessoas que continuam comendo carne ou não reduzem, elas estão mais ligadas a esse fator externo também, elas estão muito influenciadas por ele, né? Então, não sei se eu respondi tudo, eu me perdi, qual era o início e o fim, desculpa, mas se tiver alguma coisa mais específica, a gente pode complementar. Obrigada. Ótimo, obrigado. Acho que Manuela estava na sequência, ela tinha uma pergunta complementar, né, Manuela? Você quer fazer a pergunta? Sim, posso fazer a pergunta, sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Cristina. Até antes da minha pergunta, eu queria só comentar um outro aspecto que foi falado aqui sobre a questão da carne de inseto e trazer um outro olhar para essa questão do possível, né, uso de carne de inseto como alternativa. No âmbito da ecologia e da conservação, tem uma expressão que é usada para tratar aqueles animais que são considerados mais fofinhos, ou seja, que aos olhos das pessoas tem mais poder de engajamento, por exemplo, para ações de conservação. Por exemplo, a gente vê, né, urso polar, baleia, que aí já não é tão fofinho no âmbito, né, da relação com o ser humano, mas é mais bonito, é mais bonito entre aspas, né? Mas assim, tem uma relação
mais próxima e mais amigável, digamos, com os seres humanos. E os insetos, eles estão completamente no espectro, no lado oposto desse espectro da fofura dos animais. Então, os insetos, eles são muitas vezes vistos como nojentos, né, como sujos, como perigosos, né? Vários animais peçonhentos, que são não só insetos, aracnídeos também, mas, enfim, só trazer essa relação de que uma grande barreira para esse mercado de carne de inseto, pensando na aceitação, não só do paladar, porque na hora que ultraprocessa o alimento, o paladar fica até relativamente mais fácil, né, de lidar, porque, enfim, adiciona ali temperos, enfim, aditivos que vão alterar o paladar e vão tornar mais palatável, né? Mas tem esse outro aspecto da aceitação, que se trata mesmo da relação dos seres humanos com esses animais. Então, acho que é só trazendo mais esse elemento, né, para essa discussão de olhar para a carne de inseto como uma possível alternativa, né, dentro da carne de animal, ainda, né, dentro do âmbito animal, mas uma alternativa à carne bovina, enfim, outras carnes que são produzidas em larga escala. Tá? Tem alguns estudos sobre isso no âmbito da ecologia, Cristina, que de repente talvez podem ser interessantes para enriquecer, né, a discussão nesse sentido. E isso era só um comentário mesmo para acrescentar. E aí a minha pergunta para você, eu tinha colocado aqui já, não sei se você já leu, mas era o seguinte: pensando no consumo de carne vegetal como um substituto para a carne animal, eu sempre me pergunto, quando eu vejo isso, eu sempre me pergunto assim, qual que é o risco, né, a chance do mercado de produção para carne vegetal acabar trazendo junto com ele, quando é olhado pelo prisma da produção em larga escala, os problemas que estão atrelados com a carne animal, com a carne, né? Por exemplo, a monocultura, por exemplo, o desmatamento, por exemplo, os aditivos dos ultraprocessados, que aí a gente estaria levando, né, de um mercado para o outro. E quando isso cresce, a gente sabe que a tendência da produção em larga escala é realmente reproduzir. Esses são os problemas importantes, assim, associados à produção de carne em larga escala, né? Então, queria saber a tua opinião sobre isso e comentar que esse é um risco que eu vejo objetivamente, assim. Então, quando a gente está pensando em saúde, a gente tem um viés, né? Agora, quando a gente está pensando em conservação ambiental, por exemplo, que está relacionado com saúde, obviamente, mas se a gente separa esses dois âmbitos, a gente vê que esses problemas acabam, tem chance muito grande de estarem reproduzidos nesse outro mercado. Obrigada, Manuela. Sim, eu compartilho contigo essa preocupação. Te digo que eu fiquei não preocupada, mas me chamou muita atenção. Eu comentei com vocês no programa da Ana Maria Braga, o pessoal da Sadia com a linha vegetariana, assim, né? Porque quando a gente estuda, que o Fabiano estava falando assim, o que é alimento, né? O que é a percepção do alimento? Quando a gente começa a ler sobre todos os problemas de saúde alimentares que a gente tem, em especial aqui na América Latina, e na África também, imagino, não fiz leitura sobre a África, mas sobre aqui eu fiz algumas. A gente tem um trabalho sobre anticonsumo de carne também, anticonsumo alimentar e de carne, e me preocupa bastante, assim, por isso que eu sempre, quando eu falo em consumo de carne, eu sempre trago essa palavra, olha, quais são as trocas que a gente está fazendo, né? E daí eu vou de novo para a questão da educação, assim, quanto é importante as pessoas estarem bem informadas corretamente, poderem fazer as suas escolhas. E aí a gente amplia mais, sai da alimentação e vai para todos os campos de consumo, né? Porque assim,
não adianta fazer troca simples, a gente trocar 6 por meia dúzia que a gente fala, né? A gente realmente tem que fazer uma reforma no nosso sistema, na nossa economia, e parece que assim, essa reforma ela tá bem tímida, né? Assim, grupos importantes não querem, não estão muito disponíveis para fazer essas mudanças, né? A gente tem aí essa movimentação na Europa, principalmente, em relação a não a parar de vender carros movidos a gasolina e a fósseis, né, combustíveis fósseis, mas assim, isso é uma de várias outras coisas. A gente tem muito greenwashing, tem muito redes de fast fashion vendendo roupas sustentáveis, que aí entra mais ou menos nessa linha, né? Então, assim, realmente, eu acho que a coisa vai para um outro nível, assim, em termos de sociedade mesmo. A gente tem que pensar que a gente tem um desafio e um problema sério, né? Que a gente vai ter que começar a abrir mão de algumas coisas. Se a gente não abrir mão agora, a gente em algum momento vai ter que abrir mão, né? A gente pode abrir mão agora, tranquilamente, de forma pensada, ou a gente daqui a alguns anos vai ter que abrir mão de forma forçada. Porque a Covid, ela tem alto relação com a nossa perda de biodiversidade, com todo o problema sustentável que a gente tem, e isso tende a se agravar nos próximos anos, né? Então, a minha opinião é que a gente tem que olhar com muita calma isso, e como consumidor, principalmente como consumidor, assim, é pensar no nosso comportamento. Só que é muito difícil fazer essa mudança, porque a gente está envolvido num sistema que ele funciona numa lógica, né? Eu gosto muito de estudar economia circular, porque quando eu vou estudar economia circular, parece que, sabe, me dá uma esperança, assim, a coisa pode mudar. É difícil, é complicado, mas parece que ali tem uma mudança de lógica, né? Mudança de sistema todo. E eu acho que a questão dos análogos é isso, assim, realmente. Tu vai trocar uma grande empresa que está vendendo carne, ela vai se adaptar à demanda e vai vender o produto plant-based e vai continuar, bem como tu falaste, assim, a cadeia toda, né, de impacto, ela não vai ser reduzida, talvez alguns pontos específicos se reduzam, mas o grosso mesmo acho que a gente não vai conseguir atacar. Então, eu pessoalmente sou muito, assim, levo na minha vida e gostaria acho que isso, o correto é a gente, correto não, o recomendável é a gente ter bastante consciência, estudar bastante, se informar bastante, e em termos de alimentação, buscar o mínimo processado possível, mais feito à mão, só que assim, a minha realidade é muito diferente da realidade de uma parcela imensa da população mundial, né? Então, a gente está falando aqui, nós somos um percentual no Brasil de menos de 10% de pessoas que têm o acesso à educação que nós temos, acesso à informação que nós temos e essas condições de vida que a gente pode se dar o luxo de pensar nisso, né? Acho que a gente tem desafios bem grandes aí pela frente. Sim, eu também acho. Obrigada, Cristina. Cris, bom, primeiro eu quero agradecer por você ter aceitado, né, assim, compartilhar a sua pesquisa com a gente, bastante generoso da sua parte. Obrigada mesmo, achei bem interessante. Eu tenho uma aluna de mestrado que também está estudando a questão dos redutores de carne de um ponto de vista mais interno, entre aspas, que seria a parte de identidade social e sentimentos positivos e negativos. Né, talvez falta de identidade, né? Então, ela está usando o termo flexitarianos, então uma das perguntas que eu ia te fazer é se você optou por não usar, e se teve algum motivo para não usar o termo e falar em redutores de carne, né, ao invés dos flexitarianos, mas que pode ser interessante para ela também essa discussão. E a outra questão é,
ela está muito estudando essa questão da falta de identidade, né? Então, a pessoa não é vegetariana, não é vegana, mas também não é um comedor de carne raiz, né? Como você colocou. Então, a pessoa fica naquele meio, no limbo daquele nem, né? Então, ela quer justamente entender um pouco dessa falta de ter uma identidade com um grupo e etc. Porque a gente não tem um grupo de redutores de carne, né? Que fala, nós somos orgulhosamente um grupo de redutores de carne, nós nos reunimos na associação tal, né? Assim, não tem, assim, eu não sou vegetariano, não posso falar que sou, porque senão as pessoas ficam me pegando no pulo, né? Mas ao mesmo tempo eu não quero comer tanta carne, mas eu estou num meio ambiente, aí você trouxe a questão das normas sociais, do grupo no entorno, que é aquela pressão forte para a pessoa comer carne o tempo todo, né? Então, só para compartilhar aqui um pouquinho com você e perguntar essa questão. E a outra é que, nesse levantamento de informações, etc., e aí que é mais uma questão de curiosidade, é que quando você pega a maior parte dos frequentadores de restaurantes, cafés, etc., que são veganos ou vegetarianos, assim, a larga maioria, 90% deles, não são nem vegetarianos nem veganos, né? Na verdade, são os comedores de carne ou redutores, né, de carne que têm interesse, curiosidade em saber como é essa alimentação. Então, mesmo esses negócios, né, bares, restaurantes, etc., e cafés, eles, na verdade, se parar para pensar que 90% desse público não é, né, ele gera uma curiosidade, experimentação, justamente para esse outro público. Então, conforme você foi falando, eu fui conectando também isso, né, com essa questão de vamos olhar para o redutor de carne e vamos oferecer essas opções para essas pessoas, né, também. Enfim, é isso. Mais uma vez agradecer aí, te parabenizar pela pesquisa. Obrigada. Sim, esses lugares devem também, eu nunca li nada sobre isso, mas imagino que devem impactar num conforto, assim, para as pessoas que têm as atitudes e negativas em relação à carne, né? Porque ali é um espaço que elas podem experimentar, mas também podem, ao mesmo tempo, estar se alinhando com as suas atitudes, né? Com o que elas pensam, o que elas gostariam, né? Uma situação ideal de vida para elas, então são espaços interessantes de estudo também. Em relação à nomenclatura, eu busquei ser o mais neutra possível, acho que essa é a palavra, assim. Rotular o menos possível, né? Então, acontecer, isso eu já tinha escrito antes de ir para campo, assim, sem rótulo, não queria justamente, não queria botar nenhum carimbo em cima de um grupo, até porque como eu estou trabalhando com grupos, né, quando eu vou para a entrevista, eu já vou assim, eu acho que a gente já tem que ir de uma forma muito tranquila para não induzir, né, então eu busquei tratar da forma mais tranquila e mais aberta e mais receptiva para qualquer tipo de comportamento. Em relação a flexitarianos e redutores, eu acho bem interessante, muito legal o estudo, né, da tua aluna. Vai ser, realmente os redutores, assim, é um grupo bem interessante de se estudar. E eu uso redutores porque existe, eu assim, fui atrás dessa palavra, assim, eu sou meio cri-cri com essas coisas, assim, de usar exatamente o termo e tudo. Existe uma diferença entre redutores e flexitarianos que alguns autores trazem, tá? Depois até posso te passar o artigo específico, o material, assim, não é consenso, né? Porque, claro, como qualquer conceito, ele ainda está em construção, né? Mas eu li algumas diferenças que me fizeram preferir os redutores, porque realmente, assim, eles estão reduzindo, né? Os flexitarianos, agora me lembro, seriam as pessoas que não comem carne e que de vez em quando flexibilizam. Seria algo nessa linha. E os redutores, não, são as pessoas que comem carne e reduzem, tá? Mas também, assim, não sei se isso provavelmente não esteja consolidado, não, enfim,
né? E para mim soa assim, como a palavra é reduzir, né? Eu tenho reduzido meu consumo, me pareceu, dentro do contexto e das nomenclaturas que eu estou estudando, a mais adequada. Obrigada. Vou passar a palavra para a Axol. Obrigada. Cristina, parabéns. A gente queria mesmo bastante discussão, acho que esse objetivo está sendo alcançado, né? Acho não, tenho certeza. Primeiro, eu queria comentar, quando você fala da carne orgânica, né? Que a carne orgânica tem a questão do fair trade envolvido, né? Tem aquela preocupação social e a questão da própria alimentação daquele gado diferenciada, né, tal. Mas se você pensar em impactos ambientais maiores, né, emissões de gases e tal, acaba sendo muito próximo, né, do consumo da carne convencional. Aí tem outro impacto na questão da saudabilidade, né, e tal. Tá atrapalhando aqui? Minha filha está falando aqui no fundo. Tá. E então a questão da carne orgânica é uma coisa, é uma das minhas angústias, né? Que para mim a carne orgânica ela não consegue solucionar essa questão, né? Porque a gente segue com esse alto grau de emissões de gases, né? Gases de efeito estufa. A outra coisa da minha angústia quando a gente fala da carne vegetal, né? A gente está falando de grãos, em sua maioria transgênicos. E aí já gera outra questão, né? A gente sabe que é uma indústria ligada a grandes laboratórios, né? Grandes laboratórios químicos e que tem uma perversidade por trás disso tudo, desse processo enorme, sem falar nos impactos na saúde, de novo, né, a longo prazo, no consumo desse tipo de alimento, né? Então, de novo, eu fico com essas, como se fossem travas que me prendem, né? Então, eu sou flexitarian, eu sou a flexitariana da vida, né? Mas, ou redutora, eu acho que eu estou mais para flexitariana. Então, mas que aí eu me esbarro nisso, eu fico pensando naquele consumidor que é mais consciente, né? Como você falou, a questão da consciência, aquele consumidor que busca informação, se não são coisas que podem também estar travando esse consumidor a dar um passo adiante ou para a adesão desse tipo de carne ou ou aí a questão do orgânico que eu falei de desacelerar, né? Então, essas são questões. A outra questão que a gente tem, para mim, isso é um obstáculo, né? Eu estou falando de obstáculos, na verdade, né? Que eu enxergo, né? Um outro obstáculo que eu enxergo, e aí é muito da cultura, né? Cultura brasileira, em várias, não posso dizer que são em todos os estados brasileiros isso acontece, mas em vários estados brasileiros a gente vê esse tipo de vamos supor, pensamento ou relação ou relação quanto aos alimentos, né? Que a bela pergunta: o que tem para almoço hoje? Você vai falar que tem arroz, que tem feijão, que tem salada. Geralmente se fala assim: tem frango grelhado, o resto é complemento. Então a carne ela acaba sendo o centro dessa refeição. É óbvio que eu não estou generalizando isso, mas eu estou falando que isso ocorre com uma frequência muito grande. A gente foi criado nessa cultura. Então, o que é hoje? Carne de porco, não sei o quê. Então, para a gente, é como se não tem carne, não tem comida. E o brasileiro tem essa mentalidade. Atrelado a isso, tem a questão da pobreza que a gente vive em muitas
em muitos estratos, né? E que cresceu demais agora, né? Então, aí tem a fala que você trouxe, eu vou só engatar aqui com a fala que você trouxe será que essa redução do consumo de carne é algo elitista? Eu não sei. Agora é sobrevivência. Porque consumir carne está cada vez mais difícil, até para a classe média. Até para a classe média. Então, querendo ou não, né, a gente pode pensar que essa crise econômica, social que a gente está vivendo, ela pode abrir uma possibilidade de uma maior aceitação dessas alternativas que se tem, né? E que poderiam minimizar esses impactos ambientais, né? Então, acho que é isso, assim, as questões que me deixam, assim, sem saber como responder ou que caminho seguir, sabe? E aí eu queria ver o que você acha disso, no que você já tem pesquisado, enfim. Obrigada. Eu que agradeço. Um monte de coisa, eu anotei também. Se eu me lembro de comentar, tudo ia falando, eu ia pensando, eu disse, não vou interromper. Mas, assim, em relação à carne orgânica, né, realmente o impacto geral ele é maior, mas aí também vai do que motiva o consumidor e o que tu vai dar ênfase naquela compra, né? Entre comprar uma carne que veio lá da área de desmatamento, que o boi foi criado de forma intensiva, ou tu não sabe como é que o boi foi criado. Se tu vai comprar igual, né? Pelo menos aí tu tá com a questão da saúde, a questão do bem-estar animal atendidas, vamos dizer assim, né? Então, é menos mal do que qualquer coisa, vamos numa escala de mal e menos mal, né? Mas concordo, assim, é bem complicado, né? Fazer essas substituições. Eu também sou redutora, assim, e realmente é difícil. Eu não como soja de jeito nenhum, assim, de jeito nenhum. Porque enquanto algumas pessoas dizem, carne, não sei o quê, quando eu olho soja, para mim é o que eu penso, né? Então, assim, a gente pode... Arroz também é complicado aqui no sul, né? Ainda bem que a gente tem uma estrutura de alimentação, de alimentos orgânicos aqui, de agricultura familiar já bastante consolidada, assim, que tem essas opções, mas tem lugares que não tem, ou tem lugares que as pessoas moram que não têm acesso a esse tipo de opções, né? Então, eu não acho que seja fácil de forma nenhuma esses pensares, bom, eu não vou comer carne, então vou comer o quê no lugar, né? E aí vai muito do que motiva, aí voltamos lá, o que está motivando a pessoa a não comer carne, né? O que está motivando é o bem-estar animal, então, ok, talvez por aí que a gente consiga entender um pouco do comportamento, né? De qual é o efeito que vai ter. Ou não, eu não estou consumindo por sustentabilidade, ou não estou consumindo porque eu tenho restrição econômica. Realmente, assim, há uma queda, né, no consumo de carne pela crise econômica, mas pelos estudos que eu li, assim, a tendência é que quando passe a crise, o nível volte a patamares anteriores, né? Talvez as pessoas experimentem, né, consigam, mas existe uma questão muito forte ligada à carne e à riqueza, né? E a carne, a poder comprar, e a carne, e a facilidade, e aí status, isso, manifestação de status, né? Eu acho complicado, assim, não tenho uma visão muito positiva, assim, cara, que era o que a gente pensava com a Covid, né? O que a gente pensava? O pessoal com a Covid agora vai reduzir o consumo, vai parar de consumir, né? Óbvio, o pessoal vai entender que não dá para continuar consumindo. Os níveis de consumo estão lá em cima de novo, né? Voltaram a níveis... Mudou como consumir, mas o nível em geral. E aí sim, talvez consuma menos carne vermelha, mas aí vai consumir o quê no lugar, né?
vai consumir mais carboidrato processado. A gente tem que pensar um pouco aí. A centralidade da carne na dieta, ela a literatura já traz isso, é o que move muitas vezes, né, a dieta das pessoas, e existe estudos, inclusive em escolas, é bem interessante, é um tema muito interessante, mas acho que, assim, em resumo, acho que a gente tem mais perguntas do que respostas, né? E não é porque a gente está aqui falando, é porque, pelo que eu tenho lido, existe uma série de perguntas, né? E esse artigo eu até vou compartilhar depois com vocês, acho que é da Nature Sustainability, ou da Nature, que os autores falam um pouco sobre o que é menos carne, o que é carne melhor, né? Do menos e melhor. Eu acho que traduz um pouco assim do que a gente vive, ok, né? É um pouco pensar assim, ok, a gente quer isso, mas como é que a gente está fazendo isso? Né? Quais são os caminhos que a gente está seguindo? O que a gente tem que responder? Né? Uma série de perguntas que a gente tem que responder. E nesse meio aí está o consumidor, né? Tá o consumidor aí querendo fazer escolhas, e muitos acho que querem fazer escolhas conscientes, muitos querem, e outros nem tanto, outros querem, mas também nem tanto, desde que não mude muito o sistema dele, desde que ele não tenha que gastar mais, né? Que essa é uma coisa bastante importante, ou desde que não mude a rotina. Então, acho que tem bastante. Agora a gente está com mais perguntas do que respostas, né? Vamos finalizar então com a Juliana, já passando um pouquinho do horário, mas é porque a discussão realmente dava para ir até de noite. Juliana, por favor. Pois é, eu vou até ser repetitiva aqui, né? Porque todo mundo já falou super bem. Acho que, apesar de ser um tema complexo, acho que já tem muitas questões que foram levantadas e de como um acordo, né? Assim, ao mesmo tempo que é um privilégio de se falar de se consumir ou não carne, é um privilégio que causa muitos impactos, então tem que ser falado, né? Essa parcela da população tem que ser atingida, e achei muito legal o seu foco, né? Nas pessoas que consomem, porque a gente precisa entender o motivo para não parar de comer a carne. Quando você falou dos conflitos sociais, assim, me vi totalmente. Tem uma amiga agora que ela teve neném e tal, e o filho dela começou a introdução alimentar vegetariana, e teve realmente todo o conflito da família, dos parentes próximos, inclusive minha mãe, que tem 60 anos, maratonista, descobriu que está com colesterol alto. Teve todo aquele olhar crítico em cima da mãe que ia introduzir alimentação vegetariana, e hoje está buscando alimentação vegana porque ela descobriu que pode abaixar o colesterol dela pela alimentação, né? Então, acho que tem muita essa educação alimentar do que deixar de consumir a carne é capaz, e que me traz essa estranheza também dessa tendência do mercado de planted-based, né? Porque uma boa alimentação sem carne seria uma alimentação à base de plantas, né? O mais natural possível, e a gente está indo para o processado de novo e caminhando para o mesmo lugar, né? De outra forma. Então, gostei muito muito desafiador o seu trabalho, quero ver os resultados, mas minha outra questão é assim, também, eu não sou uma pessoa que vou parar de consumir carne, mas eu tenho interesse em saber quanto, né, quanto é necessário comer para causar menos impactos, para fazer menos mal aos animais, né? E deixar isso mais claro, trazer mais informações, né, para a população, como fazer essa transição de alimentação, acho que esse trabalho vai ajudar muito também nisso, trazer insumos para políticas públicas, né, para a gente conseguir se orientar e realmente consumir com consciência, né? Esses dias eu fui comprar uma carne e estava carne orgânica. Mas qual que é a diferença, assim, né? De um processo de carne orgânica, realmente eu não sei, é ignorância, se fala de informação, as coisas surgem no mercado com os selos que estão em alta, e a gente meio que vai sendo tendenciado por isso, né? Mas é isso, Cristina, parabéns.
Adorei a reunião, gente. Obrigada. Sim, eu vi que interessante, né? Essa informação básica para o consumidor, o que é uma carne orgânica, tudo isso, imagina, isso aí falta um pouco também, né, no ponto de venda, o que é um selo. Um dia desse estava olhando a carne Angus, estava com selo sustentabilidade, você diz assim, sustentabilidade Angus, mas meu Deus, o que é isso, né? O que quer dizer isso? Aí vou ter que eu procurar, entrar na internet. Em relação à quantidade de consumo, isso é muito interessante, porque eu comecei a discutir um dia desse com meu marido, tá, quanto a gente tem que comer mesmo de carne, quanto é? Vamos procurar. Não achava, já no Google, assim, sabe? Porque fonte confiável. Aí fui lá, a gente acabou indo para a Associação Americana de Câncer, algo assim, tá? Então, assim, de combate ao câncer, e que dizia que era bem pouco, tá? Alguma coisa assim, tipo 100 gramas dia, é algo bem superior ao que a gente come. E eu não achei até agora um trabalho que me disse o quanto as pessoas comem de carne. Fizessem aqueles trabalhos epidemiológicos que a gente tem na área da saúde, assim, de medição, sabe? Se alguém souber, por favor, me manda, porque eu não encontrei nenhum, assim, que fizesse seriamente quantas pessoas comem por semana. Eu perguntei na minha pesquisa, por curiosidade, porque eu acho que as pessoas não têm ideia de quanto comem de carne, que elas comem bem mais do que elas pensam, e as pessoas diziam por volta de 600, 800 gramas por semana, tá? Eu não estou lá para ver se é muito ou pouco, mas aqui no Sul, eu acho que comem bem mais por semana, bem mais mesmo. Então, isso seria bem interessante fazer, né? Só que tá difícil fazer pesquisa aqui no Brasil, né, gente? Isso aí, a gente precisa de dinheiro, precisa de estrutura, né? Mas vamos ver se nossos amigos nórdicos aí, ou europeus, a gente consegue alguma coisa nesse sentido. Mas isso é bem interessante, a gente ir para as quantidades também, e para poder até dar a norma de comparação, né? Porque isso acontece no álcool, o desentendimento da norma, mas a tradução seria mais ou menos essa, assim, eles, em álcool, as pessoas sempre acham que os outros bebem muito mais do que os outros realmente bebem, e isso leva a um consumo de álcool maior da pessoa, porque elas entendem a norma diferente do que, ela percebem a norma diferente do que ela realmente é, na verdade, né? E é bem interessante isso com carne. Sim, precisaria de um diário, ou precisaria de um ambiente controlado que tu pesasse, né? Que a pessoa pudesse fazer, porque o diário também tem aquilo, né? Quando eu faço a autodeclaração, se eu sei que é uma pesquisa sobre carne e tu tem uma atitude, e se eu tenho uma atitude negativa, a não ser que tu meça ou tire foto, alguma coisa assim, mas pode enviesar também, né, a participação, e pode aí despertar mecanismos de defesa, né? O meu sonho é fazer num acampamento ou numa coisa militar, algo assim. A gente quer ver se faz uma pesquisa de campo, a gente vai fazer uma de laboratório, né, um experimento, mas o pessoal faz muita pesquisa em cantina ou RU, né, de universidade, restaurante universitário. Então, meu sonho era conseguir fazer alguma coisa assim aqui na nossa universidade, mas vamos ver como é que as coisas vão, tomara que dê certo. Então, obrigada. E viu, Fabiana, eu te falei, sempre dá, né? É um tema que sempre mobiliza, assim, e é legal que as pessoas contam as suas experiências também, né? Mesmo quem come, ou quem está reduzindo, ou quem não come carne, né? Então, para mim, eu acho super interessante. Sim, eu acho que, como eu falei, né, dá vontade de discutir muito esse tema. Desculpa, as nossas Solange. reuniões têm que ter 2 horas de duração. 1h30 não dá, não, tá? Eu sempre achei. Eu até marquei 2 horas na última, lembra?
Então, Cristina, eu botei o link aí para você, tem esse site Our World in Data, que eles têm lá dados por país de consumo de carne pelo PIB per capita, por exemplo. Não temos, óbvio, por unidade federativa, né, nível Brasil, mas eu acho interessante, já dá um caldo aí para pesquisar. Então, tem outros lá, outros gráficos, só botei um aí, dados, gráficos, você pode baixar e você pode analisar de forma diferente lá, vale a pena dar uma olhada. Muito legal, muito obrigada. É isso então, né, gente? Obrigada. Obrigada, Cristina, como o Cavite falou, né, pela sua generosidade, compartilhar seu estudo, né, como está o andamento. Manuela e Renata, obrigada por estarem aqui, né? Se vocês quiserem continuar participando, né, das nossas discussões e reuniões, nós temos um grupo no WhatsApp, né? Então, Renata pode falar com Cristina, né, fazer a ponte, Manuela com Fabiana, né? Se vocês quiserem, são super bem-vindas. Eu não sei se Juliana já está lá também. Tá, né? Juliana tá, e a Aline já eu sei que já estava. Então, né, fiquem para quando vocês quiserem participar, é muito bom a gente ter, né, pessoas fora do âmbito só de acadêmico, né? Então, sejam muito bem-vindas e obrigadem por estarem aqui hoje. Mais alguma coisa, Cavito? Não, só isso mesmo, agradecer a Cris em especial, né, por ter compartilhado, mas agradecer a todos também pela participação, pela discussão que foi super rica, eu achei bem legal. Anotei, Cris, o seu e-mail, Cristina, eu vou passar para a minha aluna, que acho que ela pode ter bastante coisa interessante para conversar com você, sim, né, sim, de captar da sua claro. pesquisa, do seu conhecimento e etc., que pode enriquecer a pesquisa dela. Espero que o inverso também possa acontecer. Só um último recado, o Fabiano precisou sair, mas ele deixou uma mensagem, pediu para deixar um abraço para todos, em especial para a Cristina, mas ele tinha um outro compromisso, às 4h40, por isso que ele precisou sair. Acho que é isso, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde. Fechamos o ano com chave de ouro aí. Mesmo, para quem não vê, né? Felizes festas aí. Boas festas, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até mais.